Meu Deus, gente, isso é tão poderoso. Porque o fazer anula a graça. Agora, o frutificar não, porque o frutificar é o resultado. O fazer é o início de algo. Bom, falamos de dons do Espírito e esse é um assunto que se a gente não parar de falar, a gente vai começar a contar testemunho. Aqui a coisa vai fluir. Cara, e o papo, a ideia, o conceito, o entendimento de graça, isso também está meio embaçado, vamos dizer assim, né? Infelizmente, porque tem gente que fala que, mas isso nós estamos vivendo o tempo da graça, aí tem gente que quer anular o Velho Testamento, outros que querem viver o Velho Testamento, querem viver a lei, e eu vejo que Paulo faz uma dissertação, uma dicotomia, né? Uma coisa muito, muito rica e clara no livro de Romanos, principalmente, quando ele começa a falar de lei e graça. Como é que, dentro do seu ministério, dentro daquilo que você tem ensinado, o que você tem para falar para o pessoal nesse sentido aí, cara? Sobre graça? Graça. Graça pelo fato de ser um assunto muito amplo, ser uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica. Justo. Ela, na minha visão relacionada à graça, eu entendo que o homem, ele não faz. O homem frutifica a partir do conhecimento do que ele sabe que foi feito. Opa, gosto disso. Pera lá. Fala aí. Então eu começo a fazer a partir daquilo que eu recebi. Justo, esse é o funcionamento. Olha, se você falasse o contrário, não ia parar o podcast. Cara, mas e aí aquela galera então que está tentando fazer para receber, então não está na graça? Paulo diz que decaíram da graça. Gálatas 3... Ele fala sobre a graça, se eu não me engano, no capítulo 5, ele fala sobre as pessoas que decaíram da graça. Dentro de um contexto histórico e bíblico... Só um pouquinho, desculpa. Paulo ainda chama de insensatos. Sim, o insensato Gálatas. Não é? Continua. Continua. Tendo começado algo no espírito, querem completar isso na carne. É isso aí. É justamente isso, porque a graça, ela não acrescenta. Dentro daquilo que Jesus fez, não existe mais acréscimo. Você sabia que o apóstolo Paulo, dentro daquele contexto que ele estava sendo pressionado por causa das grandezas da sua revelação, lá em 2 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 12, a Bíblia... Isso, ele fala sobre o mensageiro de Satanás, ele rogou o Senhor 3 vezes para que livrasse, e a resposta do Senhor foi bem clara. A minha graça te basta. Por quê? Eu não vou fazer mais nada. Chega. Você já está livre. A unção, o poder, a sustentabilidade, o favor para ser acrescentado sobre a vida de alguém, não existe mais nada que vai ser feito para isso acontecer, porque a graça, ela disponibilizou tudo isso. Ou seja, não há nada que o homem possa fazer que ele possa melhorar aquilo que Deus já fez. Não tem como. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5 que a graça, ela reina pela justiça. Aleluia, cara. Glória a Deus. Isso é poderoso. E a justiça é aquilo que Cristo fez na cruz. Justo. Pagando o preço. Isso. E aqueles que creem são justificados. E aí a gente entende o que o Senhor Jesus disse em Mateus 6, de novo, estou fazendo a mesma referência, buscar em primeiro lugar o reino, de Deus, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. A justiça na Bíblia, ela não é juízo. Às vezes as pessoas, embora um dos significados da palavra justiça, que é a palavra grega de kaiosune, um dos significados da palavra justiça é justamente dar aquilo que lhe é devido. Dar a cada um o que lhe é devido. Mas uma das primeiras definições e mais ampla do entendimento de justiça significa condição aceitável diante de Deus. Mas isso não seria... Eu vou fazer uma pergunta, Sim. Tá? Isso não seria o efeito da justiça? Porque eu entendo que a justiça, e eu sempre prego assim, se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema, que a gente está aqui para aprender também, que a justiça por exemplo, aconteceu agora aquele deputado lá, o Daniel Silveira. Sim, compreendo. Ele recebeu, não foi indulto, ele recebeu uma graça. Sim. Não é? Sim. Então, o presidente, por meio das suas prerrogativas de poder constitucional, Sim. ele fez justiça
Sim. com Daniel. Sim. Então, a justiça é aquilo que alguém paga a conta que eu não conseguia pagar. Sim. Que foi o que Jesus fez, porque eu costumo dizer o seguinte, que a treta do pecado era uma treta tão insana, tão espiritual, tão surreal, que o homem não pôde resolver. Sim. Teve que um Deus descer da sua glória, cumprir a parada toda, cumprir a lei toda, sim, morrer, se entregar, tomar o pecado, tomar a dívida, que a dívida do homem era o pecado, né? Sim. Porque ele nasceu, Jesus disse que aquele que é nascido da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então Jesus vem e faz daqui para mim, porque vocês não vão dar conta disso aqui. Claro que eu estou parafraseando e trazendo para uma linguagem mais, né, natural e tal, atual. Então me dá aqui que eu vou resolver isso aí, ou seja, está pago, você está liberto. Isso foi feito? Justiça. Isso. E agora, o efeito da justiça é aquilo que Deus olha para nós e nos vê mais alvos do que a neve. Justo. Correto? Ou eu tô... Uma das definições é essa. Okay. Uma das definições é justamente dar a cada um o que lhe é devido. É o que no caso desse deputado aí, né? Do Daniel, né? Daniel Silveira. Isso. Ele deu a cada um, o presidente, ele usou da sua posição para dar a cada um o que lhe é devido. Ele deu para aquele rapaz justamente a liberdade, você entendeu? Ele não merecia? Ele não merecia, ele estava dando o que era justo. Ele apenas estava cumprindo uma das definições de justiça. Mas a definição principal do termo justiça, quando o apóstolo Paulo diz, no evangelho se revela a justiça, essa palavra de Caio Suni, ela significa condição aceitável diante de Deus. Sim, que é aquilo que Deus olha para o Carlos, justo, que era trevas, que era pecador, agora vê como um justo. Isso. Essa é a condição. Cara, isso é top demais. E é massa. O mais top aqui em Romanos, capítulo 5, ele diz que a graça, ela reina. Tá, aí eu tenho uma pergunta. Justiça. Aí eu tenho uma pergunta tretada, doideira agora, velho. Garoto. Então, o homem presta atenção, depois desse processo todo, o homem é um pecador justificado ou ele é a justiça de Deus? O homem em Cristo, ele se torna justiça. Em Cristo. Isso. Então ele não é um cara que tipo assim, puxa vida, agora eu continuo sendo pecador, mas eu fui justificado. Porque uma coisa que eu vejo as pessoas que nascem de novo falando que elas são pecadoras. Ei, o fato de você pecar ou ainda continuar no pecado não faz de você um pecador. Sim. Porque as pessoas têm dificuldade de entender. Cara, a obra que Jesus fez, ela é tão perfeita que não tem como você desfazer porque você peca, a não ser por meio da apostasia. Sim. E aí já é outra coisa. Aí já não vamos entrar por aí, porque senão a gente a gente não sai daqui hoje, né? Sim. Mas então você acha que tudo isso está alinhado, está dentro daquilo que a palavra de Deus ensina? Sim. Geralmente quando se trata de graça, então geralmente eu falo para as pessoas, a graça, ela é o favor de Deus sobre a vida daqueles que estão em Cristo, que se tornaram justiça. Aí a pessoa diz, então você está dizendo para mim que a pessoa ela pode viver no erro? Não, em nenhum momento. Lá em Tito capítulo 2, verso 11, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-as a renunciar à impiedade. Olha aí. A graça, ela é ensinadora. Ou seja, quando você está debaixo da graça, você tem uma consciência de que você já não é mais pecador. Justo, isso mesmo. E aí, porque eu não sou mais pecador, eu não quero mais pecar. Justo. Porque o que te liberta não é o conhecimento do teu pecado. Pois, se fosse assim, a lei teria libertado o homem, não precisaria de Jesus. É o que eu tenho falado o tempo todo. Sabe, é uma doideira, cara, mas foi assim que Deus fez, cara. Rapaz, o conhecimento do teu pecado não te liberta. Jesus deixou claro que é o conhecimento da verdade. Da verdade. Justo. A Bíblia nos mostra que Abraão, ele mentiu.
Sim. Mas em nenhum momento você vê Deus dizendo que Abraão era um mentiroso. Sabe por quê? Porque aos olhos de Deus, Abraão foi atribuído justiça quando ele creu. Pela fé. Justo. E Deus não precisou cobrar isso dele. Deus defendeu ele, mostrando para ele justamente, você é justo. Então você tem que se comportar como um justo. Olha que coisa linda. Isso mas isso não é muito mais leve, muito mais libertador para a mente das pessoas do que você ficar falando, você tem que parar disso, você tem que parar com isso, parar com aquilo, não sei o quê. Ei, a pessoa já sabe que ela tem que parar. Sim. Ela não encontra força para parar. Sim. Ela precisa de entender que existe um outro lado, que por meio da fé, ela vai encontrar isso que ela precisa. Sim. É uma mensagem diferente, cara. Sim, esse entendimento sobre graça, quando é só você ler o livro de Gálatas. Eu não estou dizendo que as pessoas devem viver no erro, porque as pessoas às vezes têm esse conhecimento. Mas quando a pessoa ela começa a tomar consciência que ela é a justiça de Deus e viver como um praticante do pecado não faz mais parte dela. Por quê? Porque a natureza de Deus ela é santa. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Então, quando as pessoas começam a tomar consciência disso... Mas isso é mal interpretado. Sede santos como eu sou santo. Aí o cara tá tentando lá se santificar, se autoflagelar. Ele tá buscando um jeito de ser santo. Porque na graça... Porque ele não entendeu que ele já é santo. Na graça você não faz. Não faz, você só Na recebe. graça você frutifica. Cara. E para você frutificar, primeiro tem que passar pela árvore. O fruto é o resultado daquilo que é internamente manifesto. Então, a graça ela funciona dessa forma. A graça você não faz, porque o fazer anula a graça. Meu Deus, gente, isso é tão poderoso. Porque o fazer anula a graça. Agora, o frutificar não, porque o frutificar é o resultado. O fazer é o início de algo.